Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Estamos aqui na estrada, viajando, eu, Zoca, Belly e a nossa cachorrinha também, a Naoki. Essa tá apagada, dormindo, né? Tá dormindo? Imaginei, ela não tá aparecendo no vídeo. Então, gente, trazer aqui informações importantes, né? Muito se fala aí da questão da Copa Conmebol Libertadores, da final da Libertadores, podendo aí mudar de sede, inclusive uma notícia trazida primeiramente pelo Marcel Rizzo, lá no Estadão, que poderia ser levada a final para Assunção, do Paraguai, onde fica também a sede da Conmebol, mas a gente vai trazer aqui uma informação muito bem apurada. Conversei com uma fonte ligada à Conmebol e a informação vai muito na linha daquilo que eu trouxe há cerca de uma semana com relação à possível mudança da final da Conmebol Libertadores. Eu quero avisar que você ainda pode garantir presença tanto no jogo contra o Racing, quanto a final com direito a reembolso caso, né, mude de local ou o seu time do coração não chegue. Você que torce para o Flamengo, para o Palmeiras, pode garantir com a Caravana do Haroldo agora mesmo o seu ingresso no Rio de Janeiro, pacote com ingresso receptivo no Rio de Janeiro, o jogo da Libertadores contra o Racing. Pode garantir pacote completo para o jogo lá de Buenos Aires, Flamengo, o Racing e Flamengo, o jogo de volta, e também a final da Libertadores, mas aí é aquela questão, com reembolso caso seu time não chegue, ou com a questão também do reembolso caso mude de local. A gente vai trazer aqui todas as informações com o oferecimento da Flabet também. Você pode estar baixando agora mesmo o aplicativo na Google Store, né? Você vai no Google Play lá e você baixa o aplicativo para Android. Você que tem iPhone, acessa normalmente o site e pode estar utilizando aí a plataforma. Lembrando que a gente tem data FIFA de novo, né? Mais um jogo do Brasil para acontecer, e a gente trazendo aí sempre muitas odds para vocês aproveitarem aí sempre as melhores dicas, eu sempre jogando as dicas no Instagram. Eu vou chegar aqui agora falando também, quero só lembrar você que hoje é um dos melhores dias para você garantir o seu e-book do Pix do Milhão. Como é que é isso? Você garante o e-book, você garante números da sorte, e hoje você tem desculpa, hoje você tem a chance de ganhar 100 mil amanhã, 100 mil na quarta e 1 milhão na sexta-feira. Lembrando que você está com 80% de desconto nesse final de semana para garantir. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela, então aproveite que o Pix do Milhão vem com tudo aí essa semana. São 3 sorteios e surpresas na terça e na quinta. E vou deixar aqui com vocês também, né, o nosso banner com o QR Code agora da Golcase para você garantir aí, cara, promoção Feliz Dia das Crianças, né? Hoje, 12 de outubro, né, Dia das Crianças. É o momento aí, de repente, você pegar, acessar o site da Golcase, junto, o link está aqui no comentário fixado, acessar junto com seu filho e falar: filhão, olha só, personaliza uma capinha aqui, já personaliza a capinha aqui que eu vou te dar de presente Dia das Crianças, ó, personaliza o seu copo, faz do jeito que você quer, o copo do Mengão, já pode presentear o seu filho, aproveitar os descontos que você tem hoje na Golcase, tá? Então, Dia das Crianças com Golcase, desconto no cupom Paparazzo, o cupom Paparazzo te dá um descontaço. Bem, vamos lá, trazer aqui a informação completa da questão da final da Libertadores. Olha só, a gente conversou com uma fonte ligada à Conmebol que garantiu que até o momento não há mudança de status na final de Lima, tá? Ela continua acontecendo em Lima. Abre aspas. Hoje segue em Lima. Não há mudança de status. E o que essa fonte me revelou é que tem reunião marcada para essa ou a próxima semana com o governo peruano para terem todas as garantias de que a final pode e deve acontecer em Lima, no Peru. Vale a gente lembrar que em 2018 a final mudou de local, foi para a Europa. Em 2019 ia acontecer em Santiago do Chile e acabou que foi levada para Lima, onde o Flamengo foi campeão contra o River. A final mudou em 2019. E a gente teve outras situações aí de finais de Libertadores, né, com situação ruim de política do país, a protestos e tudo mais. Tivemos problemas em outras finais na América do Sul. É uma situação comum essas de mudança de governo, de protesto e tudo mais. Então,
sempre tem alguma situação acontecendo e dessa vez não é diferente. Mudou o governo lá, acabou de ter a mudança e eles têm a expectativa de melhorar. Então eles vão conversar lá com o governo do Peru, vai ter essa reunião, mas nesse momento, hoje, a Conmebol afirma, hoje a final é em Lima, tá? Não tem nada planejado, nada decidido para mudar para o Paraguai. Lembrando que a final da Sul-Americana é no Paraguai, é em Assunção, e caso eles tenham que mudar a final da Libertadores, é um desejo até, né, antigo da Conmebol fazer uma final de Libertadores no Paraguai, em Assunção, mas seria a última das opções deles mudar a final. Eles querem manter a decisão da final, até porque muita gente já comprou passagem, hospedagem e tudo mais, então eles querem manter em Lima, vão fazer de tudo para manter em Lima. E aí, caso mude, aí sim, se mudar, a chance é grande que seja em Assunção, no Paraguai, até por causa da questão de você, o quê? Até por causa da questão da gente ter aí a final da Sul-Americana já em Assunção, e já está tudo arrumado, inclusive já vai estar tudo arrumado, então é mais fácil, né, para logística e tudo mais, fazer em Assunção, no Paraguai. Mas, volto a dizer, a decisão, nesse momento, hoje, ainda é Lima, no Peru, ok? Então não tem nada mudado aí com relação a isso, e eles até acreditam que a escalada da violência vai diminuir e as coisas vão tranquilizar em Lima, no Peru, para acontecer essa final da Libertadores por lá. A gente também aproveita aqui para falar sobre algumas situações que saíram, aí o Júlio Miguel Neto trouxe... Eu trouxe mais cedo que o Renato Maurício Prado havia falado, mas a informação era do Júlio Miguel Neto, da possível mudança do Felipe Luiz no time do Flamengo, né? Dele colocar o ataque com Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino, Bruno Henrique e Carrascal. Bruno Henrique no comando do ataque, Samuel Lino e Carrascal na direita, Samuel Lino na esquerda, Carrascal na direita, e que eu falei até que eu acho que são mudanças que o Flamengo, nesse momento, não precisa de tanta mudança assim. O Flamengo tem que ir pelos jogadores que têm números melhores, que estão melhores na temporada. O Bruno Henrique não faz uma temporada boa, ele vem abalado aí com tudo que aconteceu. A gente já tem falado disso. Não me parece estar com a cabeça boa. Não, a gente adora o Bruno Henrique, mas ele não está no seu melhor momento. E o Pedro tem 7 gols nos últimos 11 jogos. Então o Pedro tem números interessantíssimos. Por que não utilizar o Pedro como titular? Por que não utilizar o Luiz Araújo, que tem números melhores também? Agora, você vai utilizar o Carrascal na direita, que não foi para essa intenção que ele foi contratado. Ele seria o substituto do Arrascaeta em jogos que precisasse. O Samuel Lino não vive um bom momento, mas é o jogador da posição, ok. Agora, você jogar sem Luiz Araújo e sem Pedro, os dois que têm aí melhores números de gols e assistências, não dá para entender. É muita mudança, né, no time. O Mauro César até falou sobre a questão do Flamengo ser monotático, né, não ter muita mudança de tática nos seus jogos, e já está manjado o time do Flamengo, que os times já sabem como joga o time do Flamengo. Então eu espero de verdade, né, que o Flamengo aproveite esses 10 dias que teve aí. Óbvio que foram 3 dias de folga, mas esses outros dias que teve aí para trabalhar e acabar com aquela história de poupar, né? Agora é reta final de campeonato, não tem mais que poupar nada, não tem que preservar ninguém. Os caras já passaram, abriram 3 pontos do Flamengo com o mesmo número de jogos. Então agora não há mais espaço, não há mais brecha para errar, entendeu, Felipe? Não tem mais como o Flamengo errar ou poupar. Não existe mais a possibilidade do Flamengo poupar e errar. O Flamengo agora é 0 erro. É 0 poupar, é 0 preservar jogador, ir até o final nessa batida. Se perder jogador, vai perder jogador, esquece. Perdeu o jogador? Ok, faz parte. Ano passado perdeu o Pedro e foi campeão da Copa do Brasil sem o Pedro. Não dá para ficar com medo preservando o jogador. Agora é o típico momento do ano que você não pode preservar ninguém, é ir força total, força máxima, sem inventar, até o final do campeonato. Ou então vai perder tudo, cara. Vai ficar só com a Supercopa e o Carioca no começo do ano. Se quiser ganhar título, vai ter que ir para dentro com tudo. Sem preservar, sem poupar, sem ter medo. Esse é o momento de foco total. E se ficar
achando que vai, vou botar o Bruno Henrique aqui, vou botar... Não. É hora de fazer o time titular, é hora de jogar com o time titular, é hora de ver quem tem os melhores números na temporada e colocar para jogar. Não é mais momento para vacilar. O Flamengo já não pode, o Flamengo já não tem mais gordura para queimar. A gordura do Flamengo foi pro saco, foi pro brejo. O Flamengo não tem mais essa gordura para pensar em vou poupar contra... Não, agora é força total até o final do Campeonato Brasileiro e Libertadores, né? Isso aí não precisa nem falar. Força total nesses jogos contra o Racing e também no jogo, né, no jogo do Maracanã contra o Racing, no jogo da Argentina. Tá? Então o Flamengo, inclusive, com as 3 folgas que teve no começo da semana, o Flamengo não vai folgar esse final de semana, então domingo de trabalho, né? A gente tem aí parte do elenco, pelo menos, trabalhando, apenas os jogadores que necessitam de trabalhos físicos complementares ou acompanhamento individualizado, realizando trabalhos no Ninho do Urubu, tá? Então os demais receberam uma outra folga, então são 4 folgas no total em 10 dias, que é para os jogadores entenderem que a partir de agora é sem folga, meus amigos. É uma de vez em quando, mas é para pensar em trabalho até o final do ano. Agora é batida total aí, restante de outubro, novembro e início de dezembro, para o Flamengo comemorar no final do ano, tá? O que era para ter de folga já foi. E aí os jogadores que estão precisando trabalhar a parte física trabalharam hoje no Ninho do Urubu, tá? Então a gente tem aí os jogadores do Racing falando em dar a vida mesmo com os desfalques que estão se confirmando. Eles estão tendo aí desfalques importantes para esse jogo aí contra o Flamengo, tá? O Racing pode ter mais desfalques aí. Na vitória sobre o Banfield, o lateral esquerdo Gabriel Rojas deixou o campo chorando ainda no primeiro tempo com fortes dores no joelho. Então, eu já falei mais cedo, mas é importante a gente falar que a equipe já não vai contar com o zagueiro Franco Pardo e o atacante Elias Torres, ambos lesionados, para os duelos decisivos que definirão uma vaga na grande final da competição continental. Então, meus amigos, enquanto você acompanha aí o QR Code do Pix do Milhão, tá aí na tela, né? Lembrando que, mais uma vez, 80% de desconto hoje, e você pode também, o link na descrição, comentário fixado, e que você pode estar ajudando também instituições, tá? Isso aí tem projeto social aí, também que o Pix do Milhão ajuda, e, além disso, você tem muitos prêmios para participar até sexta-feira. Segunda, quarta, sexta, terça e quinta, surpresa, e a gente trazendo, então, com o Pix do Milhão, trazendo essa informação aí do Racing com relação ao Flamengo, né? O jogo com o Flamengo, que eles devem ter aí 2 desfalques certos e possivelmente ainda o Rojas, né? O lateral esquerdo, que deixou o campo chorando ainda no primeiro tempo com fortes dores no joelho. Então, a equipe do Racing podendo estar bem desfalcada contra o Flamengo, né? Vendo essa possibilidade aí de vir desfalcada contra o Flamengo, mas eles estão aí focados, fechados para dificultarem ao máximo a classificação do Flamengo, tentarem buscar algo histórico, como eles mesmos falaram, que é uma situação, um momento histórico para eles. O Racing tem tempo que não chega numa final de Libertadores, nem mesmo em semifinal, e eles estão querendo chegar. Eles que recentemente ganharam a Sul-Americana e golearam o Botafogo na Recopa. Olha só, trazer aqui também informação importante para vocês. A gente separou aqui a questão da abordagem do GE e da ESPN sobre a questão do Wallace-An, né, que o Gilberto, ex-jogador da Seleção Brasileira, ex-jogador do Flamengo e também coordenador das categorias de base do Flamengo, ele conviveu com o Wallace-An, e aí o Gilberto falou sobre o Wallace-An e estão pegando e fazendo... Olha a manchete que os caras fazem. Ex-Flamengo... Olha só isso, gente. Ex-Flamengo e seleção faz alerta ao Wallace-An. Acha que é super-homem e que pode tudo. Gente, o Gilberto não foi nessa pegada. Ele, no meio de uma declaração, ele falou isso, dizendo que os jovens, os garotos, eles nesse momento da idade, né, jovens, eles se sentem super-homem e que podem tudo. Os caras pegaram essa declaração dele, solta,
e pegaram esse pedacinho e fizeram como se ele tivesse falado que o Wallace Young acha que é super-homem e que pode tudo. Cara, isso é uma sacanagem. É uma sacanagem mexer numa declaração dessa forma. Olha só, eu vou pegar aqui a declaração. Ele já começa elogiando o garoto. Então, para que uma chamada dessa, gente? Não foi só o GE, não. A ESPN, vários veículos tradicionais, hein, falando isso. Olha a declaração do Gilberto. O Wallace Young é um bom menino. Com essa idade é normal querer ouvir pouco. Também tive 18 anos e ouvia pouco. Não foi por falta de aviso, as polêmicas por comportamento. Fui coordenador técnico do Flamengo durante 4 anos e tive muito tempo com o Wallace. Ele era um jogador que eu tinha um carinho muito grande. Olha como ele fala do Wallace. Então, sempre conversava com ele. A maior parte do que as pessoas estão fazendo lá no Flamengo e que acho que vão fazer agora, todo mundo já fez. O grande lance é ele saber ouvir, interpretar o que está recebendo e aplicar isso no dia a dia. Não adianta nada ele contratar um mentor, um pai de santo, um padre, o que quer que seja se ele não entender o que está sendo passado para ele. Ele está falando que é importante ele entender o que está sendo passado para ele. Ele não está falando mal do Wallace Young ou dizendo que não tem jeito, que só pensa em si. É a forma que publicaram a matéria, né? Aí ele fala, e isso sempre foi falado para ele, essa questão comportamental sempre foi falada para ele também. Ele é jovem, acha que pode... Aí fala, ele é jovem. E aí o jovem acha que pode tudo, acha que é super-homem, acha que isso não vai interferir na vida dele, mas é um bom menino, tá? Um menino com um coração enorme. Acho que agora ele viu que realmente a coisa é diferente do que acho que ele pensava. Ele está tentando transformar isso, está contratando uma pessoa para tentar ajudá-lo nesse quesito mental. Espero que ele consiga também dar muitas alegrias aos seus fãs, aos torcedores do Flamengo, né? Então, não teve nada demais no que ele falou. Ele não falou que o garoto é ruim, ele o tempo todo fala que o garoto é bom menino. Ele o tempo todo fala que o garoto é bom menino. Então, é uma abordagem totalmente desnecessária dessa situação aí do Wallace Young, tá? Eu, sinceramente, fiquei muito triste com a forma que foi abordada a matéria, a entrevista com o Gilberto. Foi uma entrevista pra cima, super legal, sobre o Wallace Young, e transformaram em algo como se tivesse que falar mal do Wallace Young. Pô, surreal. Olha, segundo o GE, o volante Eric Pulgar será reavaliado pelo departamento técnico do Flamengo antes do clássico contra o Botafogo na próxima quarta-feira. A decisão, né, o clássico acontece na quinta, o Flamengo vai reavaliar ele na quarta, então a decisão sobre a sua presença em campo levará em conta 2 fatores. O longo período de inatividade, mais de 3 meses afastado e o risco de suspensão, já que o jogador está pendurado com 2 cartões amarelos. A comissão técnica pondera entre dar ritmo de jogo ao chileno ou preservá-lo para o confronto seguinte contra o Palmeiras, quando ele deve estar em melhores condições físicas. A definição sairá após os treinos de segunda e terça-feira. Aí eu vou falar o seguinte, valendo agora que não pode poupar, não pode preservar nessa reta final. No caso do Pulgar, que está voltando de uma lesão, de uma cirurgia pesadíssima, de fratura e tudo mais, se fosse o jogo no gramado sintético lá do Allianz, da Arena Sandy Júnior, eu ia falar para não jogar com ele. Como também é no Engenhão, que é gramado sintético, pesado, eu também acho que você pode... Aí, no caso do Pulgar, que vem de uma cirurgia, eu acho que aí é justificável. Você guardar ele para o jogo, que é uma grande decisão contra o Palmeiras. Mas vale lembrar que se não ganhar o Botafogo, o jogo contra o Palmeiras também é para tentar recuperar uma vantagem muito grande deles. Então, esse jogo contra o Botafogo é mais importante até nesse momento do que o próprio jogo com o Palmeiras. Você tem que ganhar do Botafogo para garantir que o jogo do Palmeiras vai valer alguma coisa. E aí o Flamengo vai chegar na reta final do campeonato brigando cabeça a cabeça ali com o Palmeiras, tá? Inclusive, falando nesse assunto, o mesmo GE, lá do Gato Mestre e companhia, trouxe que o Palmeiras tem 70% de chance de título. Olha isso. 70% de chance de título Palmeiras. Eu gosto assim, cara. Amostradinho, já tem palmeirense, inclusive, tá lá no meu Insta. O Léo Flanático postou. Tem palmeirense comemorando o título já. Já estão comemorando o título. Eu gosto assim, amostradinho, né? Então, o Cruzeiro com 6,35 enfrenta o Palmeiras ainda, gente.
Cruzeiro enfrenta o Palmeiras ainda, não enfrenta o Flamengo não. Olha isso, 6,35 só o Cruzeiro. Flamengo 23,21, com 3 pontos atrás do Palmeiras, tendo confronto direto no Maracanã. Palmeiras 70,20. Imagina se eles iam botar o Flamengo com 70,20% de chance se o Flamengo tivesse com 3 pontos na frente do Palmeiras. O Flamengo, quando estava 3 pontos na frente do Palmeiras, no máximo tinha 40 e pouco e o Palmeiras 30 e pouco. Esse negócio de porcentagem de chance é uma palhaçada. Basta alguma coisa acontecer na próxima rodada aí, que aí o Palmeiras já tem 40 e pouco e o Flamengo 30 e tal. Aí o Flamengo ganha do Palmeiras, o Flamengo tá na frente. Palhaçada, palhaçada. Eu lembro do Gato Mestre, né, e dos analistas lá do GE. 7-0 pro Palmeiras e o Flamengo ganhou o jogo lá dentro da casa deles. Né, com pênalti marcado absurdo do Ramon Abate-Abel, né, marcando lá com o VAR também, em cima do Varela, né, uma mão na bola fora da área que deram o pênalti pro Palmeiras. Mas é isso. Galera, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente chega aqui, mais uma vez, sempre lembrando que você pode garantir o seu Pix do milhão e que hoje está com 80% de desconto e você pode garantir prêmio na segunda, 100 mil, quarta, 100 mil, sexta, 1 milhão, terça e quinta, prêmios surpresa. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!